Momentos vergonhosos do esporte. Bora conferir mais um, caindo nos obstáculos. Linn Westerlund, atleta sueca dos 100 metros com barreiras, viveu um dos momentos mais difíceis de sua carreira durante o Campeonato Europeu de Atletismo de 2016 em Amsterdã. A prova começou normalmente e ela vinha em um bom ritmo, mantendo a fluidez até passar pela quinta barreira. No entanto, ao chegar na sexta, tocou o obstáculo de maneira errada, perdeu o equilíbrio e não conseguiu recuperar a passada. A batida a lançou para frente, fazendo com que ela colidisse também com a sétima barreira, o que resultou em uma queda forte, descrita pela imprensa europeia como uma tombada de cara no chão. A cena chocou os espectadores e a própria atleta, apesar de conseguir se levantar imediatamente, apresentava escoriações pelo corpo e sangramento visível. Inicialmente, Westerlund tentou minimizar a gravidade do impacto, afirmando que não havia batido tão forte, mas exames feitos após a prova mostraram o contrário. Ela havia sofrido uma lesão séria no joelho, um tipo de lesão de esmagamento que acabou encerrando sua temporada de 2016. Nossa. Ela saiu até bem. Mas aí... Eita! Nossa, ela meteu... Sem conseguir completar a prova, ela foi eliminada e precisou de tempo para se recuperar. Frustrada porque vinha em ótima forma naquele ano e acreditava que poderia ter alcançado uma marca competitiva. A queda repercutiu amplamente ela já foi cambaleando. Tanto pela violência do impacto quanto pelo azar da aí ela já em sua estreia naquele campeonato. Olha, celebrou muito cedo. O final da terceira etapa do Giro Rosa de 2019 se tornou um dos momentos mais surreais e comentados do ciclismo feminino. Faltando pouco para a linha de chegada, a australiana Lucy Kennedy parecia ter a vitória garantida após uma arrancada forte nos quilômetros finais. Exausta, mas confiante, ela já vinha reduzindo o ritmo ao entrar na área de paralelepípedos e ao ver a faixa de chegada tão perto, levantou o braço para comemorar, acreditando que ninguém mais a alcançaria. Olha a cara dela, decepcionada. Porém, atrás dela, Marianne Vos, uma das maiores ciclistas da história, ainda mantinha a velocidade e vinha reduzindo a diferença metro a metro. No momento exato em que Kennedy inicia a comemoração, Vos surge pela lateral, acelera no sprint final e ultrapassa a australiana literalmente no último metro, roubando a vitória de forma dramática. Por isso, não comemore antes de você ver a linha do tempo, passar a linha de chegada. É isso, gente. Kennedy percebe tarde demais o erro e cruza a linha completamente atônita, deixando claro o impacto emocional da derrota inesperada. Foi difícil, após a chegada, Vos se aproximou para pedir desculpas, reconhecendo o quanto a situação havia sido cruel, mas também reforçando a principal lição daquele dia. No ciclismo, uma única distração, mesmo por um segundo, pode custar toda a corrida. Falhou no salto, mais um salto. O erro de salto de Brian Meeker no National Sports Festival, que aconteceu em 1981, se tornou um dos episódios mais lembrados e dolorosos da ginástica artística norte-americana. Meeker, que era um dos principais ginastas da Universidade de Minnesota e integrante da seleção dos Estados Unidos, se preparava para executar um salto durante a competição quando tudo saiu completamente errado. Na corrida de aproximação, ele perdeu o tempo exato do impulso e, em vez de saltar sobre o aparelho, seguiu em linha reta e colidiu violentamente com o cavalo de salto, acertando o peito e a parte superior do corpo diretamente na estrutura. Até eu fiquei com falta de ar, A cena, filmada pelas câmeras do evento, mostra Meeker sendo praticamente lançado para trás após o impacto, caindo ao chão de forma brusca, enquanto o público reage imediatamente ao choque. Apesar da violência do acidente, os relatos oficiais da época indicam que ele sofreu apenas ferimentos menores, mas precisou ser levado ao hospital para avaliação. Olha ele, se preparou, correu e... Até eu, deu até em mim, gente, imagina. O episódio ganhou fama porque o vídeo se espalhou ao longo dos anos em programas esportivos e coletâneas de erros, transformando Meeker em símbolo de quão perigosa a ginástica pode ser quando a precisão falha em um nível mínimo. Ainda assim, o acidente não encerrou sua carreira. Meeker continuou competindo, acumulando resultados importantes pela universidade e, mais tarde, tornando-se também um respeitado juiz da modalidade. Olha, se tornou foi juiz.
9 segundos. Em uma competição de luta chamada Super Fight League, na Índia, 2 lutadores se enfrentavam e rapidamente uma situação viralizou. Jason Salomon e Amitesh Chaubey eram os competidores e rivalizavam de forma intensa, algo normal, a não ser pelo fato de que o lutador Jason entrou no octógono muito confiante, comemorando, acenando para si a torcida, debochando e esnobando seu adversário, vamos ver o que vai permanecia acontecer. sério e focado na luta. Quando a luta começou de fato, com apenas 9 segundos, Jason Salomon leva um nocaute e perde o combate sem sequer conseguir acertar um soco. Foi nocauteado. Eu amo essas coisas, que as pessoas se acham. Pronto. Já era. Agora quero ver se o Jason vai entrar tão confiante e debochado assim em qualquer outra luta. Foi uma vergonha e tanto ele nem sequer ficou no octógono depois que a luta acabou. Amitesh Chaubey ganhou o cinturão de forma rápida e marcante. Briga com a torcida. No dia 1º de abril de 2015, durante uma partida do Internacional contra o Ipiranga no Beira-Rio, o lateral esquerdo Fabrício recebeu vaias da própria torcida e simplesmente surtou. Irritado, ele deixou de participar efetivamente de uma jogada, virou-se para os torcedores e fez gestos obscenos em direção às arquibancadas. O árbitro Luiz Teixeira não pensou 2 vezes e mostrou o cartão vermelho para ele por essa atitude antidesportiva. Depois de expulso, Fabrício tirou a camisa do Internacional e jogou-a no chão. Manifestou verbalmente que ia embora do clube, saiu bastante abalado de campo, sendo contido por companheiros e escoltado por seguranças. O Fabrício ficou na bronca com a galera. Ele foi lá. O Fabrício completamente o jogo. Me mostrou o dedão, com certeza. A repercussão foi grande. A diretoria do clube suspendeu o jogador até a segunda-feira seguinte para decidir sobre seu futuro. Muitos torcedores pediram desculpas e, cumprindo esse impasse emocional, ele reconheceu posteriormente que errou, dizendo que foi um ato impulsivo de cabeça quente. Olha aí, as luvas de cimento. Uma das trapaças mais notórias e frequentemente citadas na história do boxe é o caso Luiz Resto versus Billy Collins Jr., que ocorreu em 1983. Essa trapaça é amplamente considerada uma das piores e mais impactantes na história do esporte devido às suas consequências. Nesse caso, o boxeador Luiz Resto enfrentou Billy Collins Jr. em uma luta realizada em 16 de junho de 1983. Resto derrotou Collins Jr. de forma surpreendentemente dominante. No entanto, após a luta, foi descoberto que as luvas de Resto haviam sido manipuladas de maneira criminosa. O treinador de Resto, Panama Lewis, removeu o estofamento de dentro das luvas do pugilista e colocou o que seria uma espécie de gesso no local. Como resultado, Resto foi capaz de causar danos muito mais graves ao rosto e ao corpo de Collins Jr. durante a luta. O boxeador Billy Collins Jr. sofreu ferimentos significativos, incluindo cortes profundos, inchaço e fraturas, e sua carreira foi dramaticamente afetada por esses danos. Gente, daqui é um risco, hein? Não, precisa de ser banida, né? Meu Deus. Essa trapaça teve consequências sérias. O envolvimento de Panama Lewis e Luiz Resto foi descoberto, e ambos foram banidos do boxe profissional. A trapaça afetou profundamente a carreira e a saúde de Billy Collins Jr., que enfrentou problemas pessoais e emocionais após a luta e faleceu tragicamente em um acidente de carro poucas semanas depois. Mas vamos pro salto com vara. Durante uma prova de salto com vara, um dos competidores teve um baita azar e acabou viralizando pela internet depois do seu salto. Nas imagens feitas e transmitidas, podemos ver que ele realiza o salto normalmente e conta com o azar de a vara ficar exatamente na reta onde ele cairia. Dessa forma, ela acerta em cheio suas partes íntimas e faz, obviamente, com que ele sinta uma forte dor depois do choque. A cena, que apesar de preocupante, também é vista como engraçada, viralizou e virou meme pela internet. Meu Deus, foi direto no furico do... Após acertar a vara, ele cai no colchão que amortece a queda dos atletas com uma careta de dor e por ali fica deitado por alguns instantes. Ele chega a ser atendido, respira fundo e se recupera alguns momentos depois, com a dor diminuindo. Roupa rasgada.
A nadadora italiana nadadora Flavia agora. Zoccari protagonizou um dos incidentes mais constrangedores já registrados em competições de natação. Sim. Durante os Jogos do Mediterrâneo de 2009, realizados em Pescara, ela se preparava para disputar a prova dos 200 metros livre, usando o Jacket Jetto 01, imagino um dos que maiores aconteceu. tecnológicos mais famosos e polêmicos da época, conhecido por seu material extremamente justo, que prometia maior desempenho. Porém, pouco antes da largada, enquanto Zoccari subia para o bloco ou fazia seus últimos ajustes, o tecido extremamente tensionado simplesmente cedeu e rasgou na região traseira, E bem na deixando parte bunda. de seu corpo exposto. O rompimento foi tão inesperado que a atleta ficou Por que ela tava de imediatamente sem calcinha? condições de competir. Visivelmente abalada e chorando, ela abandonou a prova, enquanto oficiais tentavam lidar com a situação e organizar o prosseguimento da competição. O episódio parece que viralizou tava bem internacionalmente, tranquila. gerando debate sobre a pressão por trajes cada vez mais apertados e tecnológicos, que, embora pudessem Gente, oferecer vantagens bem- competitivas, também criavam riscos embaraçosos quando falhavam. É a confusão na quadra. Na noite de 14 de novembro de 2023, em Sim, São logo Francisco, aí. durante um duelo entre Golden State Warriors Treta, e Minnesota treta, Timberwolves, treta, porrada. válido pelo torneio interno da NBA, uma Que briga eclodiu menos de doido, 2 gente. minutos após o início do jogo, Ih, antes 2 mesmo minutos? de qualquer ponto ter sido marcado. A confusão começou com Klay Thompson e Jaden McDaniels. Foi inédito. Os dois se enroscaram na corrida após um arremesso falhado, Não com tinham agarrões de nem camisa e esquentado o empurrões corpo. mútuos. McDaniels acabou rasgando a camiseta de Thompson nesse contato. Vendo a situação sair do controle, Rudy Gobert interferiu para tentar separar os jogadores, segurando Thompson e buscando evitar que a confusão aumentasse. Foi babado. Mas então Draymond Green entrou de forma agressiva, colocando o braço por trás de Gobert Meu e agarrando Deus, ele seu deu uma pescoço chave em uma de gravata pescoço. que foi considerada uma ação violenta e antidesportiva. O Olha. árbitro e os outros jogadores intervieram rapidamente, Meu mas a Deus. confusão já estava instalada. Thompson, McDaniels e Green foram expulsos. Olha aí, treta, treta. Aí o outro veio. Aí o outro segurou o pescoço. É grande, viu? Depois, a Fez liga uns puniu homens os grandes. envolvidos. Green recebeu uma suspensão de 5 jogos por causa da gravata em Gobert, enquanto Thompson, Olha McDaniels ele, e Gobert voou no foram pescoço multados do em outro. $25 mil cada um. Olha o fã. Em junho de 2021, durante a primeira etapa do Tour de France, um dos acidentes mais Misericórdia. comentados da história recente do ciclismo ocorreu por causa de uma torcedora completamente Meu Deus, a desatenta. mulher botou a mulher, placa posicionada na beira da estrada e claramente focada em aparecer nas Que foi câmeras de doido. televisão, ergueu um grande Olha o cartaz de tamanho papelão do com a cartaz frase dela, "Ales do negócio que ela fez." Opi-Omi, que em tradução direta significa "Vamos, vovô e vovó", virando completamente as costas para o Essa foi pelotão que se completamente aproximava em maluca. alta velocidade. No momento em que os ciclistas passavam, Tony Martin, um Olha lá. dos atletas na linha de Peu, frente, derrubou não 1, conseguiu 2, 3. desviar e quando colidiu derrubou diretamente até com o pessoal que tava cartaz. A assistindo. queda dele provocou um enorme efeito dominó, derrubando dezenas de Sempre é ciclistas assim, e gente. causando um caos generalizado, com bicicletas se Gente, amontoando olha o e atletas tanto, sendo todo atingidos mundo por caindo, outros todo mundo- competidores que Caiu vinham todo atrás. mundo. Vários corredores sofreram ferimentos e alguns precisaram abandonar a corrida ali mesmo. Que Após o doido, acidente, minha a mulher torcedora estragou a fugiu do corrida. local e passou a ser procurada pela polícia, até Ela se apresentar fugiu. dias depois. Looking out a sign, and down goes. E a mulher fugiu. Leva para a delegacia, ela só queria mostrar a placa lá que ela fez. Mas- Ela foi processada por causar lesões não intencionais e pela imprudência que colocou vidas em risco, recebendo uma multa de Gente, cerca ela de foi 1.200 multada. euros. O caso ganhou repercussão Isso aqui é mundial, justiça, de reacendendo verdade, viu, debates sobre segurança no ciclismo e a proximidade do público nas provas, e se tornou um símbolo de como um ato aparentemente inocente pode foi gerar sem querer, consequências né, gente? Vamos desastrosas perdoar. em um evento de grande Então é isso, ficamos por cá com o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de estar deixando seu like, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Olha eu aqui, enrolando a língua. Te espero aqui na segunda-feira. Ótimo F10 pra você. Aproveite muito por aí. Tchau, obrigado, beijo.